galerinha, tudo bom com vocês? Espero que tudo esteja tranquilo, bons estudos. A gente vai começar a nossa aula 8 de Sociologia, cujo tema é Sociologia na e da Sociedade Brasileira. Como a gente costuma fazer, essa conversa ela vai ter 3 momentos importantes, sendo que o primeiro deles é uma informação inicial a respeito da formação do Brasil como uma colônia de um país europeu e uma série de questões que isso daí põe para nós até os dias de hoje. Num segundo momento, eu vou dar alguns exemplos de pensadores, intelectuais, historiadores, enfim, estudiosos que escreveram textos muito importantes sobre a formação do Brasil, que é o grande tema da nossa conversa neste dia. E por último, como vocês já estão acostumados, vai ser um momento de leitura de um texto em que eu vou fazer algumas considerações sobre um sociólogo contemporâneo chamado Gessé Souza, para vocês terem um exemplo de como esse tema e essa preocupação com a maneira como o Brasil se formou, eles chegam até os dias de hoje. Então, 3 momentos importantes, quero que vocês venham comigo para essa nossa conversa. Primeiro ponto, como eu havia dito para vocês, parte dessa ideia de que o Brasil ele se forma como uma colônia de Portugal. E isso tem uma série de implicações para os destinos disso que vai ser o novo país, para as nossas possibilidades de vida futura, para aquilo que nós sonhamos, para aquilo que nós almejamos como sociedade, mas ao mesmo tempo também tem uma série de desdobramentos para as nossas vidas pessoais, para as nossas vidas cotidianas, né? Por que isso daqui é muito importante? Por que essa ideia de que o Brasil se forma como colônia portuguesa é algo tão decisivo? A gente pode pensar assim, entre essa colônia, que vai ser chamada de Brasil, que vai se transformar numa nação independente, e Portugal e continente europeu como um todo, durante todo esse processo de formação, haverá uma movimentação muito grande entre esses 2 territórios. Principalmente uma movimentação de pessoas, de objetos, mercadorias, de ideias. Por que isso é significativo? Porque na medida em que a gente tem todo esse vai e vem entre colônia e Europa, vão chegar aqui uma série de ideias que são pensadas nesse território. Então, a nossa referência principal são essas ideias. A partir do momento em que essa colônia se torna independente, almeja ser uma nação com autonomia, ela se coloca um problema muito importante. Qual é esse problema? Toda sociedade nova, toda sociedade independente, ela almeja ter uma própria história. Ela precisa construir uma espécie de identidade coletiva que vai ser partilhada pelas pessoas que nascem dentro dessa nova sociedade. Com esse fluxo de pessoas e de ideias, livros, conceitos, metáforas, publicações, vêm da Europa para o Brasil. Então, nós estamos falando que nesse trânsito, pessoas que circulam entre um território e outro vão trazer para cá filosofia, sociologia, antropologia e outras tantas dessas ciências humanas. Esse transporte, esse translado
da sociologia, da antropologia, da Europa para a colônia, vai colocar um problema muito sério e que, de uma certa forma, eu coloco de uma maneira sutil no título da aula de hoje. Se vocês repararem, é sociologia na e da sociedade brasileira. Por que essas duas coisas? Porque não basta você simplesmente pegar ideias de sociólogos europeus que construíram as suas teorias, os seus raciocínios, num território completamente diferente daquilo que a gente vai chamar de Brasil. Na hora de você aplicar essas ideias para tentar compreender e explicar isso que nós chamamos de sociedade brasileira, a coisa não funciona de uma maneira tão exata e de uma maneira tão boa e precisa. Por que que não funciona? Se a gente pensa sociologia como a ciência que passa a ser construída principalmente a partir do século XIX na Europa. Se a gente considera que a Europa desse momento é uma Europa que já tem as fábricas, já tem toda a produção baseada nas relações de trabalho capitalistas, fundamentadas na ideia de um trabalho livre, de um trabalho assalariado, né? Se a gente considera isso para comparar com o Brasil, nós temos uma situação completamente diferente. Por quê? Porque nesse mesmo momento, na sociedade brasileira, toda a nossa produção ela é baseada em relações de escravidão. Isso já altera completamente o contexto, o cenário em que essas novas ideias vão entrar. Daí essa referência de fazer uma sociologia no Brasil, que significa perceber o contexto brasileiro, e uma sociologia do Brasil, que tenha como tema principal justamente a sociedade brasileira, com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. Nesse momento do século XIX, vou dar um exemplo para vocês que depois vocês podem desenvolver mais a partir de pesquisas na internet. Vocês podem procurar seu professor ou professora de Sociologia de História, que é um livro que ficou muito famoso na época, chamado O Abolicionismo, escrito por um intelectual cujo nome é Joaquim Nabuco. Procure algumas informações para vocês saberem quem foi Joaquim Nabuco, a importância dele na sociedade brasileira como político, como diplomata, era amigo de Machado de Assis, por exemplo. Enfim, tem muita coisa para saber a respeito desse nome, né? O que era esse livro do Joaquim Nabuco? Era um livro manifesto contra a escravidão. E esse livro ele é muito importante para a nossa discussão porque o Joaquim Nabuco é um desses nomes que vai tentar construir todo um raciocínio sobre a maneira como o Brasil se formou, tendo como pilar de sustentação principal justamente a escravidão. Cada capítulo do livro, Joaquim Nabuco ele vai tentar mostrar que a escravidão tem efeitos sobre o nosso território, a maneira como nós ocupamos o território, tem efeitos sobre a política, relações de poder, instituições, tem efeitos sobre as mentalidades, aquilo que constitui o espírito do povo brasileiro, tem consequências muito importantes para a economia. E se vocês repararem o que eu estou fazendo aqui, estou colocando a escravidão no centro de uma tal forma que ela vai deixar marcas no território, na política, na economia, na mentalidade, na cultura, na estrutura de Estado, na sociedade brasileira como um todo.
A escravidão nos modelou das maneiras mais inexplicáveis, das maneiras mais íntimas. E nós só teríamos um futuro como nação com possibilidade de desenvolvimento se nós abolíssemos essa instituição que produziu uma espécie de atraso do Brasil em relação à Europa. Daí a preocupação do Joaquim Nabuco, né? Isso no século XIX. Quando a gente chega no século XX, esse tipo de preocupação ele continua, né? Em aulas de literatura, vocês podem perguntar para os seus professores sobre como alguns movimentos regionalistas, São Paulo, no Nordeste, pensaram o Brasil como sociedade. Como o movimento modernista dos anos 20 em São Paulo, com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, todos esses artistas, eles também estavam pensando uma arte capaz de expressar a brasilidade e aquilo que era o Brasil. Nesse mesmo século XX, nós temos alguns nomes muito importantes disso que a gente chama de um pensamento brasileiro. Se vocês estudarem as apostilas de vocês, de sociologia, vocês vão encontrar algumas informações sobre Gilberto Freire, um escritor pernambucano que escreveu um livro muito importante, muito famoso, chamado Casagrande Senzala, que era uma tentativa de entender a formação do Brasil a partir das pequenas coisas cotidianas que aconteciam nesses espaços, da Casagrande e da Senzala. A partir das coisas miúdas do dia a dia, do cotidiano, Gilberto Freire ele vai mostrando e interpretando um certo tipo de formação do nosso sentimento, do nosso jeito de ser como brasileiros. Tem um outro nome muito significativo também, Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu um livrinho também muito importante, famoso, chamado Raízes do Brasil. No próprio título vocês já têm essa ideia da metáfora das raízes que vão formar aquilo que a gente chama de Brasil. A ideia do Sérgio Buarque é buscar algumas características que compõem o jeito de ser do brasileiro, aquilo que ele vai chamar de uma cordialidade, aquilo que ele vai chamar do espírito aventureiro dos colonizadores que vieram para cá. Quer dizer, ele vai pegar uma série de ideias de sociólogos e pensadores europeus, mas ele vai adaptar para tentar fazer com que a gente preste atenção em alguns detalhes muito peculiares do jeito que nós somos da sociedade brasileira. Seguindo essa mesma linha, a gente tem um outro historiador muito importante chamado Caio Prado Júnior, que escreveu um outro livro também fundamental, chamado Formação do Brasil Contemporâneo. Uma das importâncias desse livro é que, logo no primeiro capítulo, na introdução, ele faz uma comparação entre a colonização dos Estados Unidos e a colonização do Brasil. Duas maneiras de se colonizar com intenções muito diferentes, né? O Caio Prado Júnior ele vai dizer que nos Estados Unidos houve pessoas que fugiam da Europa, da Inglaterra, por motivos de perseguição política, de perseguição religiosa, e no momento em que eles vêm para um novo território, eles têm a intenção de formar uma nova sociedade. Daí a ideia de uma colônia de povoamento. No caso do Brasil,
o motivo principal é a exploração econômica desse novo território. Daí a ideia de uma colonização de exploração. Colonização de povoamento, colonização de exploração vão ter efeitos muito diferentes sobre a formação desses dois países. É através dessa comparação que o Caio Prado Júnior vai tentar entender como se forma o Brasil. Seguindo esses nomes, há um sociólogo muito importante da sociologia paulista, chamado Florestan Fernandes, que ele escreve um livro intitulado A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Pelo título, a gente já tem uma questão muito importante. Qual é essa questão? Nós nos formamos como colônia baseada na escravidão. Essa escravidão produz certos tipos de relação marcadas pelo racismo, pela ideia da produção de pessoas escravas, de pessoas negras. E no momento em que a gente abole a escravidão e começa a tentar construir uma sociedade de classes, existe um problema muito complicado de se enfrentar, que é como integrar esses ex-escravos a esse novo tipo de sociedade. De uma certa forma, ele pega um problema que o Joaquim Nabuco já colocava aqui no abolicionismo. Qual é esse problema? Joaquim Nabuco vai dizer: vai demorar muito tempo para transformar o antigo senhor de terras das casas grandes e os escravos, os negros escravizados da senzala, em cidadãos. É um desafio histórico, é um desafio de longa data que, num certo sentido, talvez a gente enfrente até os dias de hoje, né? E aí, começando a caminhar para o fim dessa nossa conversa, eu quero dizer algumas palavras sobre um sociólogo atual, contemporâneo nosso, que se chama Gessé Souza. Se vocês se interessarem mais, vocês podem encontrar vários vídeos. Ele é um cara que está constantemente dando entrevistas, tem muitos vídeos no YouTube com palestras, entrevistas, conversas, aulas do Gessé Souza, né? E nesse nosso encontro eu vou ler para vocês um pequeno trecho de um livro que ele escreveu chamado A Ralé Brasileira. Por que Gessé Souza ele é importante? Pelo menos por dois motivos, né? O primeiro deles é que ele vai fazer uma espécie de sociologia do pensamento brasileiro. Ele vai tentar entender todas essas obras que eu mencionei aqui para vocês e tentar explicar por que elas foram escritas de uma determinada maneira, por que elas abordaram certos problemas, desenvolveram certas perspectivas a partir dos contextos em que cada um desses autores viveu. Isso é um ponto. Um outro ponto muito importante é que o Gessé também vai se dedicar muito a fazer uma sociologia das condições de vida do Brasil contemporâneo. Quando a gente lê essas duas coisas, quando a gente combina essa sociologia do pensamento brasileiro com essa sociologia das condições de vida, no fundo tem um problema no horizonte do Gessé Souza, que é o mesmo problema enfrentado por Nabuco, Freire, Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes. Que problema é esse? Por que se perguntar sobre a formação do Brasil? Porque é uma pergunta muito importante, cuja resposta vai dar para a gente algumas informações sobre os nossos sonhos individuais e coletivos, os nossos impasses,
as nossas promessas como sociedade, aquelas promessas que foram cumpridas e aquelas promessas que ainda são negadas, e as nossas possibilidades de nos construirmos como uma nação independente, autônoma, capaz de oferecer condições minimamente dignas para todo brasileiro que nós chamamos de cidadão. Então, essa ideia de generalizar a cidadania e a dignidade para todas as pessoas passa por essas questões relacionadas à formação do Brasil. E aí eu só vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, que eu vou ali, vou pegar esse livro do Gessé Souza, vou ler um pequeno trecho e vou comentando à medida em que a leitura vai transcorrendo, e vocês vão perceber que tipo de pensamento ele desenvolve e que é relevante para a gente. Então, esperem só um pouquinho, vou pegar o livro, já volto. Estou de volta, esse é o livro que eu falei para vocês. Fazer uma pequena leitura e vocês vão ver a importância dela. É uma leitura em que o Gessé Souza ele tenta entender como se dá a reprodução das relações de classe no cotidiano das pessoas. E para isso daí, um elemento muito importante é a compreensão da origem social das pessoas e principalmente daquilo que acontece no interior de suas famílias. Então vem comigo aqui na leitura. O Gessé fala assim, ó: existe um número considerável de famílias de classe média em que as crianças, além de aprenderem como devem se comportar, que é o que toda família, de uma certa forma, ensina ou deveria ensinar para suas crianças, aprendem também que elas são um fim em si mesmas, porque são amadas de modo incondicional pelos pais. Aqui a gente já tem um elemento muito importante, que essa reprodução das condições de vida e essas chances de vida que nós damos aos nossos filhos passam muito pelas condições afetivas que nós encontramos nas relações que compõem essas famílias, né? Então, esse é um primeiro detalhe que eu quero que vocês retenham aí. Vou continuar a leitura. Este último elemento permite acrescentar, além do mecanismo disciplinar indispensável ao sucesso das condições de trabalho capitalista, um elemento invisível para muitos, mas fundamental tanto na competição social quanto no desafio de levar uma vida com sentido, que é a autoconfiança. Percebam que aqui a gente vai ter uma característica decisiva no pensamento do Gessé Souza, né? Essa ideia de pegar esses afetos e principalmente a autoconfiança, que muitas vezes a gente considera que é uma característica natural das pessoas, né? As pessoas nascem com autoconfiança ou não nascem. Na verdade, o Gessé Souza ele vai tentar argumentar que isso daí é um tipo de ensinamento que pode ser passado ou não pelas famílias de acordo com as condições de vida que a gente encontra ali, né? Seguindo a leitura. A autoconfiança, como nos ensina o pensador alemão Axel Honneth, é aquele elemento que confere a quem o possui, pelo simples fato de ter sido amado, a certeza do próprio valor. Certeza essa que permite encarar derrotas e perdas como fato transitórios e enfrentamento de todo tipo de desafio e de dificuldades com confiança e esperança. Isso é um detalhe muito importante, porque se a gente pensar que as chances de vida têm muito a ver com estudo, por exemplo, e que estudo ele passa por uma autodisciplina, por uma capacidade de você se concentrar num texto, pela capacidade de vocês
se dedicarem a um determinado tipo de tarefa, imaginando desdobramentos futuros que vocês querem conquistar a partir daquilo ali, né? Imagine que vocês vão todo dia nas aulas do CASD, vocês têm essa autodisciplina, vocês se dedicam a esse estudo, imaginando vestibulares, provas, algum tipo de coisas que vocês querem conquistar na vida. Então, autodisciplina, autoconfiança, capacidade de estudo, todos esses elementos que compõem o elemento afetivo decisivo da reprodução dessas relações sociais, eles estão contemplados nesse livro do Gessé Souza. A ideia é que, dependendo do tipo de condições afetivas que você encontra em famílias marcadas por relações e posições de classe muito diferentes, isso daí é fundamental para você entender como uma sociedade se reproduz com desigualdade, que é um dos dilemas do Brasil, ou como você vislumbra possibilidades de transformação na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, de transformações de maior envergadura dessa sociedade num contexto maior. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Se tiverem alguma dúvida, procurem seus professores, podem me procurar lá no CASD também. Agradeço por mais esse encontro. Até mais e a gente se vê. Tchau.